como combinado, vamos falar de Madureira e Flamengo. Eu tenho que confessar que não consegui ver o jogo todo porque casou um pouquinho com a hora da minha pelada. Aliás, as águas de março se anteciparam para fechar o verão e resolveram fechar na nossa cabeça durante a pelada, que foi interrompida precocemente por causa da chuva. Aqui no Maracanã acho que não choveu tanto, né? Não teve... Chegou a chover? Choveu, intensamente, não chegou a ser forte, não. Não atrapalhou o jogo? Não. Eu vi o primeiro tempo todo e posso fazer um resumo aqui. O Flamengo criou 138 oportunidades de gol e conseguiu concluir uma em impedimento. E foi mais ou menos isso mesmo. O primeiro tempo foi mais ou menos isso aí. Talvez a sua estimativa de chance de gol seja conservadora. Pode ser mais. Pode ser mais. Chances de gols claras, né? Qualquer chance de gol. O Madureira adotou uma estratégia meio ousada, assim, tentou marcar o Flamengo no campo do Flamengo e acabou com isso, em vez de pressionar e roubar a bola na saída, acabou criando um espaço gigante para o Flamengo atacar. Não, ele deixou o Flamengo a cavaleiro da situação, porque é exatamente assim que o Flamengo do Abel gosta de atacar. Sim. E aí a gente viu uma boa defesa do Diego Alves e não muito mais do que isso, né, em termos de perigo. Assim, o resto, ó, a nossa edição dos melhores momentos começa sempre com a bola na intermediária ou na entrada da área do Madureira. Está sempre por ali. E o Douglas, o do Madureira, quase se consagra aí, porque ele faz uma quantidade... A não ser essa, porque é um contra-ataque que vai começar com o Madureira todo na área do Flamengo por causa de um escanteio e talvez a chance mais clara que o Gabigol perdeu na partida, né? Bola bem metida pelo Everton Ribeiro. Agora, aí sai o gol. Numa jogada, bom, depois nós vamos discutir a questão do impedimento do Gabigol e as suas consequências, mas enfim... Mas com exceção, Barreto, desse lance e muitos outros, você via, na verdade, uma superioridade numérica da defesa do Madureira à do Flamengo ali. Me parecia que eles estavam sempre postados na área, mas sem prestar atenção nas infiltrações, que acho que... Era estranho isso, o Madureira se defendia com 7, mas não conseguia impor essa superioridade numérica. Não conseguia ler o jogo, que o time do Abel está conseguindo aos poucos encaixar, que é esse jogo mais ofensivo ali, usando esse palavreado moderno, vertical, né? Mas com infiltração. E com a presença dos dois laterais no campo de ataque, isso é uma tendência também do futebol moderno, né? O René tem participado cada vez mais das ações ofensivas do Flamengo. Ontem a festa era para o Pará, né? Completava 200 jogos com a camisa do Flamengo, uma marca que, como a gente mostrou ontem, não é tão comum mais no futebol brasileiro, principalmente entre jogadores de linha, né? E um jogador tão cobrado quanto ele, né? É mais fascinante ainda que ele tenha chegado a essa marca. Agora, no momento a cobrança está mais voltada para o Rodinei, então ele está tranquilo. Aquele homem a homem ali do Gabigol, ele é o segundo, né? Contra o São José também foi a mesma coisa, uma bola que foi um gol que ele perdeu praticamente idêntico a esse, né? Um homem contra homem ali, e até no São José faz um gol muito mais difícil do que aquele. Então acho que talvez esse seja ele perdeu logo antes de fazer o gol. Uma situação de jogo aí que ele... Então, o Gabigol hoje intrigou a nossa equipe na reunião. Assim. Que ângulo nós vamos abordar sobre o Gabigol? Os gols que ele perde ou os gols que ele faz? Decidimos ser salomônicos, se abordar os dois, porque tem sido duas características dele, né? Ele já está entre os 10 maiores artilheiros do Brasil na temporada, ele é o artilheiro do Flamengo, ou seja, tem um resultado aí, tem uma eficiência, né? Em 10 jogos, marcou 7 gols, o que é uma bela média, né? Com 756 minutos em campo, o Gabigol tem participado bastante, assim, não tem saído muito, não. Ele às vezes muda um pouquinho de função, né? Aconteceu ontem também, não aconteceu? O Uribe entrou, né? Sim. E aí ele foi pro lado do campo, né? É porque é curioso isso, ele resolve o problema do centroavante, né? O Flamengo sempre hesitou, nunca abraçou o Dourado, por exemplo, mas ao mesmo tempo ele não é um centroavante, não típico. Mas ele talvez tenha uma movimentação mais adequada ao que é esse time do Flamengo, não? Sim. E o entendimento dele de um cara que procura tabela, que faz o... Que é o que ficava se tentando nas últimas temporadas, sobretudo na última, né? No finalzinho daquele time ali do Barbieri, por exemplo, que era o time pêndulo, né? Ataque pêndulo, que ficava rodando. E talvez pela característica mais do Dourado ali, ou enfim, antes um pouco do Guerreiro, não conseguiam criar, né? Porque era aquele centroavante que ficava ali esperando um pouco de pivô, né? Ele tem um estilo de jogo completamente diferente. Uma mobilidade muito maior, né? E aí é o outro lado, ó. Esse aí é o Gabigol perdido.
É excesso de preciosismo, né? Ele escolhe o canto que ficaria mais bonito, mais distante, mas ele tinha o outro canto mais aberto para ele. A gente precisava ampliar um pouquinho isso, fazer uma comparação, né, tentar entender, mas ele tem 47% de acerto. São 34 finalizações. Isso na temporada, né, gente? É que nós mostramos os lances dele ontem contra o Madureira, em que isso realmente chamou muita atenção, os gols que ele perdeu. De 34 finalizações, ele errou 18. Ontem, por exemplo, o Gabigol só conseguiu 3 finalizações no gol. Mas entre as que foram pro gol, a taxa de acerto é alta, né? Uma foi aquela que o goleiro fechou ali no contra-ataque, e as outras 2 entraram. E ele chega na bola e o time permite que a bola chegue nele, né? Porque um dos problemas do nosso futebol com o centroavante é que a bola não chega no centroavante. E ao não ser acionado com frequência, ele não tem massa crítica para acertar um número suficiente de bolas. Então ele não faz gols, não serve nem de pivô, nem de finalizador. Isso é bastante comum no Brasil hoje em dia. O centroavante que está ali meio fazendo número. Antes de chamar a entrevista, um trecho da entrevista do Abel, que falou das chances perdidas, eu só queria mostrar um lado positivo do Gabigol na partida, que foi a comemoração, né? Acho que muita gente estranhou, não sei, é porque eu sou tiozão da internet, então pode ser que só eu tenha estranhado a comemoração, que todo mundo soubesse a história do Nego Ney, né? Mas ele faz essa dancinha aí, ó. O Bruno Henrique vai se juntar a ele, e aí, ó, aí é a origem. Mais um daqueles fenômenos da internet, né? Olha o garotinho aí. Que graça. Ele precisa treinar mais os pés do Gabigol, porque o garotinho deu um olé nele ali. Mas ali no molejo. Na cintura ele tá. No jogo de cintura. E fez uma criança feliz, tem um tipo de comemoração, né? Ele está muito antenado, né? Acho que o Gabigol, ele fazia isso no Santos, sim, mas era o seu berço, né? Então, acho que é interessante ver essa identificação que ele tem criado e, de fato, se debruçado sobre a identificação com a torcida, né? Ele tem feito isso, ele tem cantado as músicas, você vê que ele está engajado nessa... Essa observação é interessante, que outro dia eu reparei, o Gabigol... Porque assim, quando ele faz isso, você pode dizer, tá fazendo isso pra galera, realmente. Ele foi lá pra torcida e disse, vou fazer uma coisa aqui que vocês gostam. Ele fez lá a dancinha do Nego Ney, né? Mas teve um dia, eu acho que foi contra a LDU, que ele voltou pro meio do campo cantarolando a música da torcida do Flamengo. E era uma coisa meio assim, ele não fez aquilo ele não fez pra câmera. A não ser que ele seja um gênio da comunicação e tenha falado assim, vou fingir que estou cantando aqui na minha para a câmera me pegar, mas eu não acho que tenha sido isso. Eu acho que era uma sintonia mesmo. Ele estava curtindo ouvir aquela música, né? Não sei se era aquela do Raça, Amor e Paixão, do Senna, era outra música. Eu me confundi aqui no dia também que eu falei, memória tá ruim pra caramba. Mas enfim, uma das músicas mais tradicionais da torcida do Flamengo, a torcida canta, e naquele dia a torcida cantou muito no Maracanã. O Flamengo e a LDU ficou muito marcado. Foi, estava muito pulsante, né? O estádio lotado. Fez. E ele voltou para o meio do campo, depois de já ter comemorado, aí acho que ele fez mais aquele negócio de mostrar o número, fazer o book dele lá e tal, mas ele voltou cantarolando assim, você vê que tem essa sintonia, ele está buscando essa sintonia, né? E o Flamengo parece meio encantado com isso. Na segunda-feira, no Globo Esportivo, o Gustavo Henrique, repórter da Rádio Globo, trouxe a informação de que o Flamengo está querendo dar um jeito de arrumar 90 milhões para trazer o Gabigol em definitivo. E é curioso como alguns sintonizam, outros não sintonizam, né? O Vitinho, por exemplo, não sintonizou, não é um jogador rubro-negro. Rubro-negro. Chama mais atenção ainda, não né? Sintonizou. Ele deu entrevista dizendo que torcia pro Flamengo, né? Sim, ele chorou bastante. Eu acho que ali é uma questão de personalidade mesmo, né? Também. O Vitinho é um menino mais introspectivo, ele é mais fechado, você vê o tom de voz dele já é um tom mais... ele estava muito emocionado. Eu fiz a apresentação do Vitinho, ele estava muito emocionado. A contratação dele, ele atuou muito para ser contratado, né? Ele, muitas vezes na Rússia, ele levava o e-mail pro presidente do clube, falava, olha, o Flamengo mandou um e-mail, tem essa proposta agora, o que a gente pode fazer para facilitar? Mas chega ali, é um menino extremamente cobrado, e vai ser também, o Gabigol, obviamente, que também é, e se não estivesse fazendo gols, estaria sendo, mas é uma questão, acho que, de personalidade mesmo, a diferença. E as circunstâncias ajudaram o Gabigol e não ajudaram o Vitinho, né? Também. O Gabigol está fazendo os gols que os centroavantes anteriores não fizeram tanto. E o Vitinho viu o Bruno Henrique chegar e ganhar a posição. O Vitinho é a sombra do Vinícius, né? Quer dizer, um menino que tinha que andar no rastro do Vinícius. E um outro esquema, né? O Vinícius, ele era a mola propulsora daquele
ataque, né? Ele que construía as jogadas, ele que tinha a missão de arrastar a bola até lá. Então acho que sente muito disso. E o Vitinho não joga igual o Vinícius. Não é nem questão de ser assim, quem é melhor ou quem é pior. Os estilos são diferentes. E a relação vai no 1 contra 1, corta pra dentro. E a relação da torcida com os jogadores também é bem diferente. Às vezes você não consegue nem entender muito de longe, porque o Vinícius era idolatrado, e merecidamente idolatrado pela torcida do Flamengo, e o Paquetá era cobrado o tempo todo. E o Paquetá foi o melhor jogador do Flamengo durante uns 3 semestres seguidos. O Paquetá tinha algumas coisinhas que realmente, assim, na relação do jogador com a torcida, uns dribles na entrada da área, tem coisa que o torcedor fica meio... E arrumava uns ruídos com o adversário que nem sempre ajudam a torcida. Ele não se deixava tocar, achava que tinha que ser deixado. Ele criava uns problemas que o Vinícius nunca criou, né? O Vinícius é meio Romário, né? Assim, ó, tô jogando, vem atrás de mim, me derrubem, mas não vão encher meu saco. O Paquetá ficava muito estressado de ter que ser acalmado por colega de equipe. Bom, o Gabigol tá bem com a torcida porque ele perde, mas faz, né? O ditado era outro aqui no Brasil, mas enfim, nesse caso ele perde os gols dele, mas acaba fazendo, é o artilheiro do Flamengo na temporada. Ontem, por exemplo, você podia contar a história do jogo pelos gols que o Gabigol perdeu, só que o jogo foi 2-0, 2 gols dele. Então, né, isso muda totalmente a perspectiva.